Olá, meus anjos, tudo bem? Está começando mais um Coroinhas com a Lu. E hoje nós vamos falar sobre o tema Função do Coroinha. Olá, meus anjos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? E hoje eu vim aqui para poder falar com vocês as funções e obrigações dos coroinhas. Vocês sabem quais são? Mas primeiramente eu vim falar o que é necessário para ser coroinha. A maioria das vezes, os coroinhas estão na faixa entre 7 a 12 anos de idade. Depois disso, já são considerados acólitos. Para ser coroinha, não é necessário você estudar nas melhores escolas, falar outras línguas, não. O necessário para ser coroinha é você ter um espírito de disponibilidade. Então, quando o padre te ligar e precisar do seu serviço, você está disposto. Quando o padre precisar te servir em um outro lugar e te convidar, você também está disposto. Às vezes ele vai te pedir uma outra função que às vezes você não está nem acostumado. E ter essa disponibilidade de se abrir ao serviço. O espírito também de equipe é muito necessário, porque você tem que entender que existe uma hierarquia ali. E o padre, ele está no patamar. Claro, tem bispo, tem os outros, mas não é tão comum. Então, numa celebração normal, vai ser o padre, depois tem os ministros, tem a sua equipe de coroinha. Então, você também tem que entender que você tem que dividir sua tarefa. Não é só você que faz, não é só o outro coroinha que faz. Vocês ambos, ou até mais, às vezes até mais de 2 coroinhas servem no altar, tem que estar aberto a trabalhar em equipe. O espírito, principalmente da fé, é o que tem que prevalecer. A fé é o ápice da missa. A gente está ali por causa do Jesus Eucarístico. Então, você expressar sua fé, você realmente viver aquele momento, você entender que você está ali a serviço de Jesus, é o necessário, o especial para você ser um ótimo coroinha. Finalmente chegou a hora de falar das funções dos coroinhas, mas vai ter muita coisa que eu vou falar que nas suas paróquias vocês não fazem, e vai ter coisas que eu vou deixar de falar que vocês vão pensar assim, mas ela não falou isso, pode ser que na minha paróquia também não fazem, mas aí vocês podem deixar aqui no comentário, tá bom? Inicialmente, o coroinha ele deve entrar à igreja, se colocar-se de frente ao sacrário, no banco, ou até mesmo no altar, como ele achar melhor, depende da paróquia também, da permissão, e fazer sua oração pessoal. Fazer a oração do coroinha também, que eu vou ensinar a vocês. E colocar a sua veste, se preparar para a procissão de entrada. Na procissão de entrada, normalmente os coroinhas e acólitos eles vão carregando ou o ciro pascal, ou a cruz processional, alguma outra vela. Se caso ele não tiver com nenhum desses objetos, sempre mão postas, tá bom? Outra função dos coroinhas é no ofertório. Normalmente ele está lá para auxiliar o padre a receber o que vem da procissão de entrada e também auxiliar o padre nos vasos sagrados. Isso varia porque tem padre que prefere confiar aos ministros, tem padre que já confia nos coroinhas. Então os vasos sagrados, os coroinhas têm que conhecer, entender o porquê está entregando ao padre, qual que vai primeiro. Essa é uma função primordial. E também pode ser que o coroinha também venha ajudar no momento da consagração, tocando o sino de consagração ou o tríbulo, que é aquele que fica soltando o incenso. Aí varia muito, tem padres que gostam de usar mais só em missas solenes, outros já têm costumes, então vai ter coroinhas que sabem mexer no turíbulo tranquilamente, tem uns que vão ficar com mais receio, então é necessário mais treinamento. Aí varia também que na minha paróquia, quando tinha coroinha, os coroinhas também auxiliavam na hora do evangelho, sabiam? Pois é, eles também iam com as velas, acendiam e se colocavam um ao lado do outro. O padre no centro e um do lado do outro. Eu confundi um pouco. E eles ficavam ali segurando a vela enquanto o padre proclamava o evangelho. Então essa é uma função que nem todas as paróquias têm, mas na minha tinha quando tinha coroinha. Então vai variar algumas funções. Coroinhas também têm muito o que conhecer a respeito da igreja e da missa. Principalmente as partes da missa, né? Porque não tem cabimento um coroinha não saber o que é um ato penitencial, o que é o ofertório, o momento de consagração, a parte da liturgia. Porque imagina, chega na hora do ofertório, o coroinha tá lá voado, tá na hora da consagração e ele não tá nem entendendo por que tem que ajoelhar naquele momento. Então ele tem que conhecer todas as partes da missa. Lógico que esse é um trabalho mais demorado, porque tem que viver esse momento, ele tem que compreender, tem que entender a sequência, o porquê de cada um depois de outro. É uma parte que realmente nós coordenadores vamos demorar um pouco mais, porque tem que ser mais aprofundado. Coroinha também tem que saber os lugares da igreja, saber onde é o presbitério, o altar, a credência, ou a sacristia. Muitas partes o coroinha tem que entender, porque às vezes o padre vai pedir algo que está lá na sacristia e ele tem que saber onde é, saber onde procurar. Às vezes é algum vaso sagrado que está ali na credência,
Então, o coroinha ele tem que saber os lugares da missa, sim. Tem que entender do ano litúrgico, as vestes litúrgicas, tanto do padre quanto de outros da serviço. Tem que entender o tempo litúrgico, por que mudar as cores. Tudo isso, o coroinha tem que ter conhecimento. E agora eu vou falar das responsabilidades dos coroinhas. Eu vou ler aqui porque são as regrinhas que eu passei para os meus coroinhas. Então, eu vou ir lendo, mas você vai compreender. Participar das reuniões, missas e demais compromissos. Gente, é primordial participar das reuniões. Coroinha não é só aquele momento ali de servir no altar, não. Tem que ter formação, sim. Tem que ter responsabilidade, sim. Ser pontual, chegar a tempo para as reuniões e celebrações. Pelo amor de Deus, meus amores, coroinha que chega na missa desesperado, a procissão já tá lá entrando e ele tá vestindo sua veste todo atrasado, não tem nem cabimento, fica muito feio. Isso aí não pode acontecer de jeito nenhum. Ser organizado, sempre limpo, cabelo preso, penteado, calçados e roupas bem arrumadas. Meus amores, não é pra coroinha e extravagante, ele não tá indo pra uma festa. Não é sapato colorido que você vai sentar, a túnica vai subir um tiquinho, quando vê tá lá que esse seu sapato mais chamativo do mundo, que tira o foco todo da missa. Meninas, não é pra ir maquiadas, aquelas maquiadas coloridas, exageradas, não é isso, gente. A gente tem que se diminuir para que Jesus cresça, então vamos ter muito discernimento nessa parte. E é claro, ir tomado banho, não precisa estar com perfume não, mas tá tomado banho, tá com limpinho, com as vestes limpinhas, porque você tá ali para servir Jesus. Ser cuidadoso com a igreja e com o altar. Gente, eu entendo que tem criança que é um pouquinho estabanada e tal, tem criança que é mais agitada também, mas a gente tá ali no presbitério, servindo no altar, é pra ter cuidado, é pra ter zelo, a gente tem que entender que ali é pra Deus. Então, se você é um pouquinho mais agitado, então respira fundo, você faz com mais calma, tenta trabalhar essa parte em você, porque ali tem que ter muito cuidado, ali às vezes você pode esbarrar numa âmbula cheia das espécies eucarísticas já consagradas, imagina cair tudo no chão. Não dá nem vontade de imaginar, porque já dá desespero. Então tem que ter cuidado, tem que ter zelo sim. Trate os parâmetros e os objetos litúrgicos com respeito com os objetos destinados ao culto divino, foi igual eu falei. Seja humilde e preste atenção ao que lhe foi ensinado, tanto no momento da missa, que é um ensinamento assim enorme, quanto na reunião também. O que é falado na reunião, ninguém tá ali para perder tempo não. Então o que é falado é algo necessário, então prestar muita atenção. Durante os atos litúrgicos, evitar conversas, risos e brincadeiras. Gente, eu entendo que ele é criança, mas mesmo sendo criança, você tem que entender que ele é um momento de silêncio, de, vamos dizer assim, de concentração, de viver aquilo. Não é momento de coroinha ficar conversando com outra coroinha, ficar rindo ou reparando no pessoal que tá assistindo, participando da missa. Gente, eu já vi coroinha mascando chicletes na missa. Pra mim, assim, não tinha cabimento. E ele não tinha nem onde jogar o chiclete, porque não tem lixeira no altar, no presbitério. Normalmente não tem. Aí ele tava lá, mascando seu chiclete voado. Não é assim que funciona, gente. Tudo tem seu momento. Cultive o gosto pela oração e leia um trecho da Bíblia por dia. O coroinha ele tem que ter essa iniciativa, esse desejo de ter intimidade com a Bíblia, de ter intimidade com o Evangelho. E nós, coordenadores, temos que passar isso para eles também, porque às vezes não vai ser natural deles buscar, mas a gente tem que plantar isso neles. Dedica o estudo da Bíblia, da liturgia, a fim de celebrar cada vez melhor. Imagina uma criança que muitas das vezes ela nem recebeu a primeira Eucaristia ainda e ele já vive aquele momento, ele já entende as partes da missa, ele já entende a importância de cada coisa, de cada momento. Observe o silêncio na igreja e na Eucaristia. Mantenha a concentração, principalmente antes de começar o ato litúrgico. É igual eu falei, chega na missa, ainda não começou, a procissão ainda não se formou, mantenha a oração, reza pelo seu anjo da guarda, reza a oração do coroinha e não deixa nunca de entender que ali a gente está para servir Jesus e a gente tem que dar o nosso melhor.